Você já ouviu falar de um cometa que prometia ser o espetáculo do século, mas que simplesmente se desfez antes mesmo de dar o seu show nos céus da Terra? Hoje, no Explorando as Entrelinhas, vamos mergulhar na incrível e misteriosa história do cometa Atlas, o astro que desafiou todas as expectativas dos astrônomos e teve um fim trágico e silencioso nas profundezas do espaço. Tudo começou lá em dezembro de 2019, no Havaí. O sistema de pesquisa Atlas, cujo nome é uma sigla para Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, detectou um novo objeto viajando pelo cosmos. A princípio, parecia só mais um cometa, mas ele rapidamente chamou a atenção dos cientistas. Batizado oficialmente como C2019 Hybrid 4 Atlas, ele tinha um brilho fora do comum para um cometa tão distante. O mais intrigante era a sua órbita. Ela era quase idêntica à de um cometa muito antigo, o C1844 ID1, observado mais de um século e meio antes, em 1844. A semelhança era tão grande que levantou uma questão fascinante. Será que o Atlas e o cometa de 1844 eram, na verdade, irmãos? A possibilidade de confirmar essa conexão histórica era animadora, e todos os olhos, ou melhor, todos os telescópios, se voltaram para esse visitante gelado. A jornada do Atlas estava apenas começando, e a promessa de um grande espetáculo já pairava no ar. À medida que o cometa Atlas continuava sua viagem em direção ao Sol, algo extraordinário começou a acontecer. Seu brilho aumentou de forma exponencial. Em questão de semanas, ele passou de um ponto tênue para um objeto brilhante, surpreendendo até os astrônomos mais experientes. A empolgação era contagiante. As previsões indicavam que, ao atingir seu ponto mais próximo da Terra, em maio de 2020, o Atlas poderia se tornar tão brilhante quanto o planeta Vênus no céu noturno. Alguns até especulavam que ele poderia ser visível durante o dia. Estávamos diante da possibilidade de testemunhar o cometa do século. Nas redes sociais e nos fóruns de astronomia, a expectativa era palpável. Astrofotógrafos de todo o mundo apontavam suas lentes para o céu, capturando imagens impressionantes do cometa. Sua coma, a atmosfera ao redor do núcleo, cresceu a proporções gigantescas, e uma belíssima cauda azul esverdeada, formada por gás ionizado e poeira, se estendia por milhões de quilômetros. Era um espetáculo cósmico se desenrolando diante de nós, uma dança celestial que prometia marcar uma geração. Mas o universo, como sempre, é cheio de surpresas, e o que parecia ser o clímax de uma grande história estava, na verdade, prestes a se tornar um drama inesperado. No final de março de 2020, quando a empolgação estava no auge, os observatórios começaram a registrar algo preocupante. O brilho do cometa, que vinha aumentando sem parar, de repente estagnou e, em seguida, começou a diminuir drasticamente. O que estava acontecendo? Teria o cometa perdido seu gás? As especulações corriam soltas, mas a resposta, quando veio, foi ainda mais dramática do que se imaginava. Poucos dias depois, imagens de alta resolução do telescópio espacial Hubble revelaram a verdade impensável. O cometa Atlas estava se desintegrando. Seu núcleo, o coração gelado do cometa, havia se partido não em dois, mas em múltiplos pedaços. O que antes era um corpo coeso agora era um cortejo fúnebre de fragmentos, cada um seguindo a mesma órbita, mas se afastando lentamente um do outro. O gigante estava morrendo. A causa mais provável dessa desintegração foi uma combinação fatal. O intenso calor do Sol e a rápida liberação de gases voláteis presos no gelo. Conforme o Atlas se aproximava da nossa estrela, o aquecimento fez com que seu interior se tornasse instável, como uma panela de pressão cósmica. A pressão interna aumentou tanto que o núcleo, já frágil, simplesmente não aguentou e se partiu. Foi uma morte espetacular, mas silenciosa, testemunhada apenas pela lente fria dos nossos telescópios, a milhões de quilômetros de distância. O show havia acabado antes mesmo de começar. Mesmo tendo se desintegrado em uma nuvem de poeira e gelo, o cometa Atlas não desapareceu sem deixar um legado importante para a ciência. Sua destruição dramática se tornou um laboratório cósmico perfeito.
Cada pedaço do núcleo que se soltava revelava informações preciosas sobre a composição interna desses viajantes do espaço, algo que é muito difícil de estudar de outra forma. Além disso, a análise dos fragmentos e de sua trajetória reforçou ainda mais a teoria de que o Atlas era, de fato, um parente próximo do grande cometa de 1844. Tudo indica que ambos nasceram de um cometa ancestral gigantesco que se partiu há milhares de anos. A passagem do Atlas foi como encontrar uma peça perdida de um quebra-cabeça cósmico, nos ajudando a reconstruir a história de uma família de cometas que vaga pelo nosso sistema solar há séculos. A morte do Atlas, embora decepcionante para o público, foi um presente valioso para a astronomia. A história do cometa Atlas nos deixa com mais perguntas do que respostas. Alguns, de forma mais poética, dizem que era um cometa amaldiçoado, fadado a nunca brilhar em todo o seu esplendor para nós. Outros veem sua desintegração como um poderoso lembrete da fragilidade cósmica, de como até mesmo objetos que parecem gigantescos e imponentes podem desaparecer em um piscar de olhos sem deixar rastros visíveis. A natureza do universo é efêmera e, por vezes, brutal. E quem sabe o que o futuro nos reserva? Se a teoria do cometa ancestral estiver correta, é muito provável que existam outros fragmentos dessa mesma família vagando pelo espaço profundo. Talvez, daqui a décadas ou séculos, um novo irmão do Atlas surja nos nossos céus, reacendendo o mistério e, quem sabe, finalmente nos dando o espetáculo que tanto esperamos. O cosmos é um palco de histórias inacabadas, e a saga do Atlas é apenas um capítulo. O cometa Atlas pode ter desaparecido, mas sua história fantasmagórica continua a nos inspirar e a nos lembrar do quanto ainda temos a descobrir sobre o nosso vasto e misterioso universo. Cada ponto de luz no céu tem uma história para contar, mesmo aquelas que terminam antes do esperado. Se você gosta de explorar os enigmas do espaço e as grandes histórias da ciência, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aqui no Explorando as Entrelinhas, o cosmos sempre tem algo novo e fascinante para nos revelar. Muito obrigado por assistir e até a próxima.